Futuros milionários, para mais um vídeo aqui do canal do Fonte Milionária, onde vocês vão aprender aqui hoje tempos gráficos, tá? Qual o tempo gráfico aí que você deve utilizar para fazer as suas análises, qual que é a diferença deles, beleza? Então a gente vai começar a falar aqui já direto, né, de ondas, né? Então sabemos que o nossos ativos ele anda em ondas, né? Ele sobe e desce, não é isso? E cada tempo gráfico, quanto maior o tempo gráfico, é menor esse ruído. Thales, que negócio é esse de ruído? Ruído é esse aqui. O ativo abriu aqui, durante dias e dias ele continua subindo, até que vem uma correção. Porém, a gente sabe que dentro dessa onda de impulsão aqui, nós temos aqui ondas pequenas. Vamos simular que isso aqui é um gráfico diário, e dentro desse gráfico diário aqui, dessa onda de impulsão, nós temos aqui várias ondinhas dessa aqui, ó. Certo? Várias ondinhas dessa aqui, até fazer esse movimento. Então nós temos aqui nessa onda de impulsão do gráfico diário, nós temos aqui uma onda de impulsão, uma onda de correção, uma onda de impulsão, de correção, uma outra de impulsão, depois um ABC para baixo aqui no gráfico de 1 hora, no gráfico de 4 horas aqui. Então você pode deduzir que no gráfico de 4 horas aqui, ó, você consegue identificar também como no gráfico de 1 hora você tem aqui uma tendência de alta. No gráfico de 4 horas você também tem uma tendência de alta, porém você sabe exatamente onde você pode fazer sua compra. No gráfico de 4 horas você tem aqui uma região de demanda aqui embaixo, uma área de demanda aqui embaixo, certo? Onde você pode começar a apostar. Aqui você também pode entrar, não é isso? Você observando também os volumes aqui embaixo, mas o que você precisa identificar é o que? Pegou o gráfico âncora aqui do diário, que você vai fazer o seu swing, você encontrou um ponto importante de entrada, onde começou uma tendência de alta no gráfico diário, porém você precisa trabalhar com a entrada um pouco mais precisa. Então você vai fazer o que? Vai buscar entradas em tempos gráficos menores, certo? Sabendo que nessa swing aqui temos aqui esse swing, desse mesmo jeito aqui, só que aqui está como se fosse uma onda, né, de impulsão aqui, é quase reta, né, como se fosse com os candles desses níveis aqui, ó. Os candles fariam mais ou menos desse jeito aqui, né? Mais ou menos isso. Tô dando só um exemplo, tá? E aqui nós teríamos aqui, ó, uma onda, alguns candlezinhos assim, depois outros candles de correção e assim sucessivamente. E aqui daria mais oportunidades de entrada para quem não entrou e está com medo, né? Então quanto menor o tempo, melhor, para você fazer suas entradas aí com maior precisão. Porém, qual que é o seu modo de operação? Se é um swing, você vai fazer o quê? Você vai fazer um teste, vai identificar, né, qual o tempo gráfico que você vai se adequar mais, certo? Porque aqui, ó, eu tenho um gráfico de 4 horas aqui, eu tenho esse gráfico aqui de 4 horas, eu vou tirar aqui para vocês verem. Eu tenho um gráfico aqui diário, certo? Eu tenho um gráfico aqui de 4 horas. E dentro desse gráfico de 4 horas, eu tenho um gráfico aqui de 1 hora. Que ele fica fazendo isso aqui, ó. O cara acha confuso, né? Nessa onda aqui, ó. Nessa onda aqui, eu tenho esse movimento aqui. Nessa onda de correção aqui, eu tenho esse movimento aqui. Nessa onda de impulsão aqui, eu tenho esse movimento aqui. Nessa onda de correção aqui, e eu tenho esse movimento aqui. E assim sucessivamente. A gente chama isso aí de ondas fractais. Ok? Então, o que você pode deduzir? Que esses movimentos de ondas, né, sobe e desce, topos mais altos que o outro, fundos mais altos que o outro, ou topos mais baixos que o outro, fundos mais baixos que o outro, a gente pode deduzir que esses movimentos eles se repetem, né, em cada tempo. Então nós temos o tempo gráfico de 1 hora, aqui, tempos gráficos de 4 horas aqui, tempo gráfico de 15 minutos aqui, tempo gráfico de 1 minuto aqui, tempo gráfico de 30 segundos aqui, é como se fosse mais ou menos isso. Só que o que você precisa entender é o quê? Que dentro dessa pernada nós temos isso aqui. Dentro dessa pernadinha aqui, ó, temos isso aqui tudo. Dentro dessa pernadinha temos isso aqui, ó. Dentro dessa pernadinha aqui nós temos isso aqui. Nossa, Thales, mas é confuso, né?
Não, o que você precisa entender é o seguinte. Vamos lá. Se eu quero operar no gráfico diário aqui, eu preciso entender que o meu ruído ele vai ser menor. Eu vou ter um movimento mais prolongado. Eu vou procurar entradas aí para operar mais a longo prazo. Eu vou operar para um swing, para um hold, né? Para fazer uma entrada um pouco mais assim. Eu comprei e vou esperar. Eu comprei aqui no pânico e eu vou esperar aí subir. Mais ou menos nesse sentido. Ah não, Thales, mas eu quero fazer day trade. Para você fazer day trade, você precisa buscar tempos gráficos menores. Não adianta eu falar para você comprar aqui agora e falar assim, ó, você compra aqui agora que agora vai subir. Alguns conseguem fazer uma análise no gráfico diário de que ele vai subir a partir de agora. Outros não têm a mínima ideia do que está acontecendo, não têm a mínima ideia do que está acontecendo aqui agora. Então você vai vir aqui e buscar tempos gráficos menores. Gráficos de 15 minutos, você tem uma precisão um pouco maior desse movimento aqui agora. Só que tem uma coisa que você precisa entender. Você precisa buscar uma correlação com os tempos gráficos anteriores. Eu tenho um gráfico aqui de 4 horas, de 15 minutos. E nesse gráfico de 15 minutos já está identificando aqui, ó, que nós já identificou aqui que nós estamos em uma consolidação. A gente está dentro de uma consolidação, dentro de um range. Então, dentro desse range já podemos dizer que estamos tendo aí uma troca de posição. O dinheiro da manada está saindo da mão da manada para a mão dos grandes players, certo? Aqui para poder fazer um novo movimento, seja ele de alta ou para baixa. Isso aí a gente vai ver e identificar depois. Só que aí quando eu vou pegar no tempo gráfico maior, no tempo gráfico ali de 4 horas, eu vou ver também que o ativo estava caindo e agora começou a consolidar. Então eu tenho um tempo gráfico de 4 horas como um gráfico âncora. Anota aí, gráfico âncora é um gráfico de maior tempo, onde você consegue identificar esse movimento e consegue identificar pontos de entrada e de saída para longo prazo. Então, se porventura você está procurando uma entrada aqui, vamos supor, de compra e o ativo está aqui nesse topo, você está procurando uma entrada de compra lá no gráfico de 15 minutos, você tem que ficar muito atento, porque o gráfico âncora está dizendo que nós temos aqui uma resistência. Essa região aqui é uma região de resistência, certo? Onde encontrou oferta. Então você tem que ficar esperto. Não é só você pegar, chegar e colocar o tempo gráfico e já ir fazendo análise. Você tem que entender que no gráfico de tempo maior, você tem aqui um gráfico âncora que vai te dizer em qual reação está o gráfico agora, em qual tendência ele está. Estamos identificando que está uma tendência lateral. Só que dentro dessa tendência lateral nós temos as ondas fractais. Se eu diminuir o tempo gráfico aqui, ó, nesse último movimento, vou pegar aqui esses gráficos de 3 minutos, eu vou ver que temos aí uma onda, né, que deu para surfar aí no day trade alavancado, certo? Eu identifiquei aqui que tinha aqui uma resistência, que o ativo subiu com volumaço, anunciando uma venda, certo? Chamou liquidez, conseguiu e depois veio aqui umas ondas de correção, certo? Agora esse ativo está segurando aqui nesse ponto, porque eles já venderam aqui desse topo aqui, agora eles precisam comprar a preços cada vez mais baratos para fazer as suas liquidações, né? Eles venderam, agora precisa comprar cada vez mais barato. Então no tempo gráfico de 1 hora você consegue identificar isso? Tempo gráfico de 1 hora? Olha aí para você ver. Tempo gráfico de 1 hora você consegue ver que ele estava lá naquele ponto e que possivelmente ele poderia cair sim se perdesse essa mínima, não é isso? Agora vamos pegar aqui no gráfico semanal. No tempo gráfico semanal, você consegue identificar isso no tempo gráfico semanal? É difícil, né? Por quê? Porque o tempo gráfico semanal ele tem menos ruído. O tempo gráfico semanal ele é equivalente a cada candle desse aqui é um gráfico de uma semana. É um candle, quer dizer que é uma semana aqui, ó. Uma semana, uma semana, uma semana. Então, quer dizer, ele vai ficar fazendo o quê? Ele vai simplesmente fazer isso aqui, ó. Ele vai abrir e vai ficar fazendo isso aqui, ó. Ele vai abrir aqui e vai ficar fazendo isso aqui, ó. Sobe, desce, né? Até fechar. Abriu aqui, aí ele começa. Variar. Só que aqui você consegue fazer uma leitura para onde que ele vai? Só um candle desse? É difícil, né? O que você vai fazer? Você vai fazer uma leitura, olhar aqui para trás, né? No tempo gráfico,
os gráficos aqui para trás, vai olhar o tempo aqui, vai olhar os candles anteriores aqui, né, dos dias anteriores, das semanas anteriores. Mas você precisa diminuir o tempo gráfico aqui, ó. Você precisa vir para um gráfico diário, para você ver a quantidade de ruídos, né? Que, qual direção esse ativo está tomando, né? No tempo gráfico menor você consegue ver com mais precisão o movimento dos preços. No tempo gráfico aqui de 4 horas você já consegue melhorar mais ainda, consegue ver mais ainda em qual direção esse ativo vai tomar a partir de agora. 2 horas você consegue ver também, entendeu? Você consegue aumentar, ampliar isso aí, ó. Vou pegar aqui, vou separar uma região pra gente aqui, ó. Essa região aqui de preço. Vou pegar aqui, vou diminuir numa hora. Pra você ver que vai aumentando o tanto de informação que você tem aqui dentro. Só tem, você vai ter mais informações para fazer mais leitura. Então você vai ter uma precisão no ponto mais exato para você entrar. Se está no ponto bom para entrar agora ou se está no ponto ruim. Se você está entrando antecipado demais ou não. Então vamos colocar aqui no tempo gráfico de 45 minutos. Você já vê que tem mais ruídos. Tempo gráfico aqui de 15 minutos. Entendeu? Então assim, ó, aqui você já tem aqui no gráfico de 15 minutos para um trade. Você vai fazer day trade, né? Você vai vir comprar, sempre comprar nas linhas de demanda para vender próximo das linhas de oferta. Thales, não sei o que é isso, linha de oferta, linha de demanda. Entra no nosso canal aí que você vai começar a identificar, a entender. Beleza? O que é linha de oferta, linha de demanda. No diálogo aí natural do pessoal fala que é o suporte e a resistência. Eu chamo de área de demanda porque é onde a gente encontra compradores. E eu falo que é a área de oferta porque a gente encontra vendedores, né? Fica mais fácil para poder identificar. Beleza? Agora aqui, no tempo gráfico de 15 minutos, ficou melhor para fazer uma entrada? Não ficou mais fácil para fazer essa entrada? Você consegue identificar onde fica o seu alvo de compra, você consegue identificar onde vai ser o seu stop, você consegue identificar onde vai ser o seu alvo de venda. Porém, isso aqui vai te dar uma projeção agora para um longo prazo. Tipo assim, vai subir até 13 mil a partir de agora. É difícil, não é? Por quê? Porque são muitas informações, só que tipo assim, é no tempo gráfico menor, você tem um ruído muito forte aqui, ó. Esse gráfico de 15 minutos você vai utilizar mais para fazer um day trade. Quando você alonga esse tempo gráfico, 30, 40, acima de 4 horas aqui, ó, para cima, você já tem posições para fazer swing. Porque você já tem mais informações no longo prazo. Cada movimentação desse aqui, ó, cada candle desse aqui equivale a 4 horas. Certo? Então, a movimentação desse gráfico de queda aqui quer dizer que é 4 horas. Então, ele abriu aqui e durante 4 horas ele só caiu. Depois de 4 horas ele começou a lateralizar. Então, depois dessa lateralização, o que vai acontecer? Essa é a informação que a gente tenta buscar quando a gente aumenta o tempo gráfico, né? E aí eu vou buscar um trade mais a longo prazo. Então agora eu percebo que está aqui numa lateralização dentro de um range, num tempo gráfico maior, e cada vez que eu vou buscando gráficos maiores aqui, eu percebo que tenho mais informações e que tá para fechar o semanal e está formando um doji e que tem uma defesa nessa mínima. Então eu sei que logo aqui eu tenho uns stops aqui abaixo, beleza? Então não podemos perder 9.600 aqui, tal, porque pode cair mais, não é isso? Então quando você aumenta o tempo gráfico, você tem algumas informações mais concretas. Só que as entradas que você precisa fazer, você vai fazer nos tempos gráficos menores, certo? Vamos pegar aqui no gráfico semanal, mensal para você ver, olha aí. O tempo gráfico mensal está mostrando que o gráfico fechou aqui o mês passado com o doji, e aí abriu o novo mês, né? E abriu já em queda, já começou a cair, certo? A partir de agora, pode reverter essa tendência para alta? Pode, mas pode também continuar caindo aqui? Também pode, vai depender da movimentação do ativo, aceitação, certo? Então, quanto maior o tempo, a informação é mais a longo prazo. Porém, eu só consigo fazer uma análise mais concreta, fazendo aí, puxando informações de longo prazo, aqui, tendência de alta, que possa vir fazer uma correção aqui para depois uma nova alta, né? E depois eu venho aqui fazer um tempo gráfico aqui no semanal, tá vendo? Com a mesma informação, porém no tempo gráfico menor. Depois eu venho aqui, diminuo o tempo mais ainda
Para quê? Para ir me trazendo confluências. Você está entendendo? Eu vim lá no gráfico, lá, risquei aqui, falei, olha, pode ser que venha até aqui. Aí você olha aqui e fala, será que pode mesmo? Para vir até aqui, o que que precisa acontecer? Precisa perder todo esse range aqui. E se perder esse range aqui, será que segura aqui nessa região de suporte? Tô dando só um exemplo, tá? Não tô fazendo análise aqui não. Eu tô só dando um exemplo por que você pode variar o tempo gráfico e qual que é a função de cada um. Pra gente finalizar, a função de cada tempo gráfico é só você procurar áreas de confluência e pontos onde você vai ter mais de precisão. Então, se você faz day trade, você vai procurar gráficos aí de menor tempo. Se você faz scalp, né, você vai procurar gráficos de menor tempo ainda. Por quê? Porque você vai ver que tem as ondas, né, nos tempos gráficos menores, mas só que os movimentos são mais rápidos. Então, ele sobe e desce com maior rapidez, ó. Certo? Eu estou aqui no gráfico de 1 minuto. Então eu consigo ver que cada candle desse aqui é de 1 minuto. Então ele pode se movimentar rápido. Então eu posso ter tomado uma decisão aqui para swing. Vi que estava na tendência de alta. Eu quero vender aqui só daqui 2 meses. Mas eu não tenho uma precisão exata de onde vai estar esse ativo daqui 1 mês. Por quê? Porque eu fiz uma análise aqui no gráfico de 1 minuto. O gráfico de 1 minuto tem muita informação, só que no curto prazo. Entendeu? Então eu vou procurar tempos gráficos maiores para cada operação, dependendo do meu tempo, da minha intenção. Eu quero esperar daqui 1 ano. Então eu vou operar aqui acima do gráfico de 4 horas, no diário, semanal e mensal, para eu tomar minha posição de entrada e saber até onde eu posso chegar. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o seu dislike, deixa o seu comentário. Fala aí o que você acha que a gente deve melhorar, o que você acha de vídeo que você gostaria que eu fizesse aqui pra vocês. Beleza? E fica com Deus e até mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, quem não está inscrito. A gente vai colocar conteúdo mais avançado para vocês no decorrer do tempo, ok?